hora da entrevista aqui no programa Pai Eterno. Hoje a gente vai falar sobre produção audiovisual cristã, porque hoje, 27 de outubro, é o Dia Internacional do Patrimônio Audiovisual. E não teria pessoa melhor, convidado melhor, né, Vanessa, para vir aqui para a nossa poltrona do que o Thiago Benetti, nosso irmão querido. Bem-vindo, Bem, viu? gente, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, né? E, bom, comemorar, né? Celebrar, porque esse é um dia muito importante para nós. Obrigado você que está nos acompanhando aí e sejam muito bem-vindos a esse espaço aqui, que eu já estou tão confortável que eu estou convidando vocês como se eu estivesse em casa. Olha, você é produtor, você é diretor, é cineasta, é empresário. O que você não faz? Eu não deixo de bater meta, então eu trouxe sorte, porque eu já cheguei trazendo meta batida para vocês. É verdade. Olha aí Eu sou meio bombril mesmo, assim, sabe? A vida foi me levando para esses aspectos e eu não costumo arregar para nenhum desafio, não. Você atua também? Atuo também. Na verdade, foi o meu grande caminho foi a atuação, né? Eu cheguei a atuar, fazer novela na Rede Globo, passei por alguns momentos, mas eu decidi sempre na minha cabeça, tinha que eu ia passar por todo esse processo, mas eu ia ser diretor de cinema, né? Então esse sempre foi o sonho. Hoje eu tenho uma produtora cristã de visual, que é a Stone Entertainment, que fez grandes projetos aí pro mercado cristão, né? Especificamente sobre o mercado católico. E também fomos desenvolvendo outros aspectos, e aí começamos a trabalhar com publicidade, que eu também sou publicitário de formação, né? Somos colegas. Isso, exatamente. Até a gente chegar no processo audiovisual, que é o cinema, e que eu sou apaixonado pela sétima arte, assim como você também, Com né? certeza. Somos dois apaixonados pelo cinema, a gente troca figurinha aí, O tempo inteiro. Tiago, Vanessa, você que está em casa, né, nós falamos, esse é um dia internacional, celebrado pela Unesco desde 2005. E na mensagem, o tema desse ano, de 2020, a Unesco colocou Sua Janela para o Mundo. Olha. E a diretora-geral da Unesco, né, eu estou aqui com a nota que ela soltou para esse dia, ela manifesta que muitos documentos, e aí a gente compreende aquilo que é produzido pelo audiovisual, até mesmo documento de arquivo, Sim. eles são perdidos, danificados ou apagados devido à negligência, práticas inadequadas e armazenamentos. Sim. E o seu desaparecimento constitui uma perda lamentável para todos os povos do mundo, contra os quais a Unesco está decidida a lutar. Então, quando a gente fala desse universo de produção audiovisual, nós estamos falando de uma forma bonita de contar a nossa história. Com certeza. E assim, e sobre sempre um ponto de vista, né? Por isso que ser diretor me fascina. Porque uma mesma história pode ser contada de várias maneiras através de um ponto de vista. E a direção, ela caminha sobre um olhar específico sobre aquilo que você quer tratar, né? E contar a história já é um grande desafio, e sobre um aspecto, um ponto de vista diferente, e me encanta trabalhar com produção audiovisual cristã, porque nós somos ricos, né? A doutrina católica é riquíssima e nós passamos desapercebidos por tantas coisas que nós temos vivido e feito. É exatamente isso que essa diretora, perdão, o nome dela é? É a diretora-geral da Unesco. Da Unesco, né? É exatamente isso, nós vamos deixando se perder, esfriar, se desfacelar, né? E o audiovisual tem também essa tomada de poder restaurar, né? Trazer aquilo que está se perdendo como uma nova vertente. Então, é um pouco disso assim, que a gente vive. O amor do Tiago pelo audiovisual é visível quando ele fala, quando ele comenta com a gente. Mesmo. É verdade. Como que surgiu esse trabalho, né? Esse amor, essa paixão pelo audiovisual na sua vida? Na verdade, eu acredito que foi destinado para isso. Eu sempre, desde pequeno, sempre estive envolvido com artes, de uma maneira em geral. E ao longo do decorrer da minha vida, estive sempre envolvido com igreja e com cinema. Porque minha família é católica, né? Católica tradicional e é italiana, então inclusive, a minha avó... só te interrompendo, olha aí, tem imagens suas aí trabalhando, né? Dirigindo, atuando e dirigindo, passou uma ali sua atuando também. Eu acho que essas fotos são de um filme que vai ser lançado ainda esse ano. O X-Tudão. X-Tudão, exatamente. X-Tudão, que foi um filme, essa é minha irmã, meu sócio, que também é meu irmão. Esse é um filme que retrata a realidade de uma pequena parte daqui de Goiânia, que são as pessoas em situação de rua, mas que também evangeliza, né? E o grande desafio hoje é justamente fazer esse equilíbrio, porque
tantas pessoas falam de tantas coisas, mas deixam de falar sobre o aspecto cristão, que também é contado na história, que também está no nosso dia a dia. Então esse é um filme que traz uma contemporaneidade dentro de uma história de um garoto que se encontra com o protagonista, que é o Fernando Bacelar, que ele é o fundador do projeto Não Falta Amor, Falta Amar, Guardiões do Amor Maior. E ele, de uma sinopse muito rápida, esse garoto que vocês estão vendo aí é um ator, claro, né? Mas ele é baseado em fatos reais. Ele pediu a Deus de manhãzinha para que Deus, se Deus existisse, que matasse a fome dele, que pagasse um X-tudão para ele. E a partir disso ele se encontra com o Fernando Bacelar, que é o protagonista, né, do filme, e ele encontra no Fernando Bacelar a esperança, porque o Fernando Bacelar se encontra com ele, paga um X-tudão, e aí nasce um grande projeto, que é o Anjo das Ruas, que está dentro do Guardiões do Amor Maior. Então a gente achou uma maneira de poder contar isso para as pessoas. É um filme cristão, mas que se chama X-tudão, né? Engraçado, X-tudão, para quem não sabe, vou trazer um pouco da regionalidade também da nossa terra, é um sanduíche de sanduicheria, cheeseburger, essas coisas assim, completão, com tudo, né? Inclusive ele fala no filme, a fala que marca o garoto, ele fala assim, ó, veio um X-tudão pra mim, um suco de laranja bem docinho, com tudo dentro. E agora, eu como mineiro de coração capixaba e já quase goianiense, eu vou traduzir sanduicheria para pit dog. Pit dog, que exatamente. É um patrimônio imaterial, né, agora daqui do estado. Exatamente. Então, para quem nunca ouviu falar, o pit dog, né? Então, é um X-tudão de pit dog. É um X-tudão de pit dog. Daquele caprichado. Caprichado, com tudo dentro. Com tudo dentro, exatamente. E o filme também vem para trazer isso, sabe? Para reforçar a cultura, né? Porque, afinal, por que nós não fazemos isso, né? Então, nós trazemos um pedacinho de Goiânia e também levamos um pedacinho de evangelização, para que isso seja uma troca agradável e que as pessoas entendam que a evangelização não está fora do nosso cotidiano, não está fora do dia a dia. Né? Olha que maravilha. Tiago, eu fico muito pensativo nesse tempo que a gente está vivendo com esse bichinho aqui. Porque a gente consegue produzir muito por ele. Sim. Mas ao mesmo tempo em que a gente produz muito, não só qualitativamente, a gente produz muito quantitativamente. Sim. Na época do filme de rolo, a gente fazia uma foto. Hoje a gente vai e faz 10, 15 de um momento. Exatamente. Então há uma superprodução. Sim. E chega um momento que a gente não sabe o que fazer. Haja espaço, memória de celular para isso. Sim. Como é que a gente pode, dentro desse horizonte, dessa perspectiva audiovisual cristã, trabalhar com a preservação da memória nesse tempo de tanta volatilidade? Bom, eu sofro muito até hoje com isso, com perda de material, né? Hoje a gente armazena em HD, existe um sistema que a gente usa. Infelizmente, todos os sistemas são um pouco mais onerosos, são um pouco mais caros, né? Mas o sistema LTO, que é uma fitinha que a gente costuma usar, tende a ser o mais seguro. As pessoas falam assim, nossa, mas por que você não armazena na nuvem? Porque o processo não é prático de armazenar e de baixar, sendo que a gente precisa de uma alta rotatividade, né? Então, por exemplo, nós temos um sistema lá que eu tenho aproximadamente 230 teras de arquivo. Então, é muita coisa. Por exemplo, um curta-metragem você faz hoje, você tem a média de 8 teras de arquivo, né? Para poder fazer edição e tal. Então, a LTO ainda é uma fitinha, um pouco técnico para explicar, mas a gente ainda costuma utilizar como meio mais seguro. LTO e HD, né? Acho que HD é o mais prático, agora LTO com certeza, sem dúvida, é o mais seguro. E às vezes o pessoal vê aí, a gente tem a sessão Ágape de cinema, agora na terça e no domingo às 14h temos aí filmes cristãos que passam para enriquecer a família. E às vezes nós vemos aí filme de 2h30. Talvez quem está em casa não tem noção, né? A gente que já está acostumado com esse universo já sabe. Você podia contar um pouquinho como é que é para produzir um negócio desse, para fazer 2h30 de trabalho? Vou falar. Leva quanto, mais ou menos? Eu vou trazer para nossa realidade, né? Porque nós não conseguimos ainda nem orçamento e nem, eu digo a nossa produtora, né? Nem orçamento e nem condições para poder fazer um longa-metragem. Mas vou falar sobre um curta-metragem, né? 15 minutos geram aproximadamente para nós 1 semana a 10 dias de trabalho, né?
Porque são vários takes, são montagem e desmontagem, são locações diferentes, a equipe precisa se deslocar, precisa alimentar essa equipe, microfonar, depois passa pelo processo de edição, depois da finalização. Então, por exemplo, nós gravamos o filme no final de 2019. Nós vamos entregar o filme agora no final de 2020. Isso é um curta-metragem, são 15 minutos, né? Às vezes até as pessoas ficam falando, nossa, mas demora, né? A gente vê gravando há 2 anos e depois de 2 anos que lança o filme. É porque realmente é um processo muito criterioso. A montagem, a edição, por exemplo, filmes que... O nosso filme tem duas traduções, então você precisa fazer a transcrição, a tradução, a legendagem. Todo esse processo são muitos trâmites e são muitas pessoas envolvidas. Por exemplo, para o nosso curta-metragem, na nossa equipe, nós tínhamos aproximadamente, e chamamos de equipe reduzida, 25 pessoas trabalhando. Então, isso sem contar elenco, né? Porque nós tínhamos 4 pessoas trabalhando no elenco. Então, é uma mão de obra, realmente, né? Quando a gente vê o produto final, a gente nem imagina o por trás de tudo que se passa, né? Sim. Mas realmente é muito trabalho, é bastante trabalho. A gente tem um comentário aqui da Rosângela Soares que faz até uma piadinha, né? Parabéns, Thiago Bombril. Porque você falou no início que fazia de tudo. É isso mesmo, é isso mesmo. Qual a dificuldade de produzir um material de audiovisual cristão, católico? Você encontra dificuldade para ser nesse segmento religioso? A gente encontra uma grande dificuldade, na verdade, e que isso vem sido muito discutido, que é o financiamento, a verba, né? Porque diante daquilo que nós tangimos como lei, o cristão ele não se encaixa, né? Por diversos aspectos. E então essa é uma dificuldade que nós temos. Todo projeto que a gente tem que fazer, por exemplo, uma captação de recursos, por uma lei de incentivo, a gente esbarra nessa premissa, né, que impossibilita a gente de fazer uma captação real. Então, as dificuldades também servem para que a gente cresça, né? Então, também existe uma nova vertente de que nós estamos estudando maneiras inteligentes de evangelizar e também participar da lei, né? Mas, ao mesmo tempo que nós temos essa dificuldade de fazer a captação, existem também muitos benfeitores, né, que acreditam no projeto e que acabam investindo. Então, os filmes hoje, aqui, eu digo a grosso modo no Brasil, eles são quase meio que independentes, né? Tem que ter uma produtora por trás, tem que ter algum investidor por trás, salvo um filme ou outro que consegue realmente entrar na lei de incentivo, porque tem um aspecto cultural muito maior do que o aspecto religioso, né? Então, se você falar para mim hoje qual que seria a maior dificuldade, eu digo isso, porque profissionais bons nós temos histórias para contar, nós temos bons enredos, como eu falo, é muito rico tudo, né? Mas, infelizmente, para tudo isso, agora você imagina, um dia de equipe com 25 pessoas trabalhando, equipamento, iluminação, na rua, vocês viram lá a chuva que a gente passou, gravar na chuva com dificuldade. Então, assim, precisa de recurso. Uma curiosidade desse daí que você falou da chuva. Sim. Estava chovendo mesmo ali? Estava chovendo. E era chuva prevista no roteiro ou não? Ela não atrapalhava, nós fizemos foi mais ou menos nessa época do ano, nós fizemos uma previsão, porque a pré-produção, ela acontece quase um ano antes do filme, né? Então, na pré-produção, nós tínhamos definido que nós íamos arriscar gravar sobre o período de chuva, porque não interferiria no processo do roteiro. Isso não faria diferença em contar a história. Porém, uma vez que chove, a gente tem que dar continuidade sobre todo o aspecto de chuva, né? Então, nós tivemos que simular uma chuva em 2 momentos, na verdade, só como se a chuva já tivesse passado, né? Nós não precisamos armar uma estrutura para a chuva, mas tivemos que dar continuidade a isso. Isso foi aqui nós temos o diretor de fotografia, que é o Jean Antoni, tínhamos o operador de drone, ali o ator representando o Fernando Bacelar, que é o Caco Rodrigues, que é excelente ator, todos goianos também. E aí foi o dia que a chuva caiu mesmo e foi difícil. A gente teve o áudio bem prejudicado nesse dia. E nós tivemos que fazer uma dublagem depois no final da cena, porque era o último dia de gravação, a gente não podia mais estender a diária, a equipe já estava esgotada, então nós assumimos fazer a dublagem depois
no filme. Tô contando extras aí pra vocês, tá vendo? Olha só. Estão sabendo coisas que... Só aqui na TV Pai Eterno. É isso mesmo. Tiago, tem aqui, ó, o Felipe Madjarov faz o seguinte comentário. Faz uma pergunta pro Tiago. Certo. O que é mais difícil, produzir um filme ou atuar? Olha, sem dúvida, no meu caso, produzir, dirigir é mais complexo, porque não que a atuação não seja complexa, mas a atuação eu estou preocupada com um aspecto de todo o sistema da filmagem, né, da gravação. E já a direção precisa olhar tudo, o olhar em cima de tudo é a direção. E o que é muito bonito no cinema é que o cinema ele é muito bem dividido na completude de que ele é. Então cada um entende da sua área e todos se reportam ao diretor ou aos diretores, né? Tem filmes que tem mais diretores, então com certeza é a direção. Espero não te colocar numa sinuca de bico. Não, pode colocar, não tem problema não. Mas dentro do... A gente tem uma vasta produção audiovisual. No Brasil ainda não tão expressiva. Sim. Uma produção grande, mas que ainda não tem um alcance. Sim. Né, tão grande. Mas dentro do que você conhece, qual é a sua principal, a sua obra predileta dentro desse horizonte cristão? Minha obra predileta dentro do horizonte cristão, aí eu não sei se eu falo sobre emocional ou sobre a perspectiva plástica, mas eu gosto muito de Pio. O filme do Padre Pio fala muito comigo pela época. É isso mesmo, é essa a resposta, né? Pela época, pelo que significa para mim, né? E por ter conseguido passar, porque é um filme muito longo, por ter conseguido passar e prender o espectador sem se perder ao longo do filme. Pelo menos para mim é uma obra que fala muito e indico, super indico. Você até já passou aqui, né? Sim, a gente tem aqui no nosso catálogo e recentemente, né, tivemos o dia de Padre Pio, no mês de setembro, também tivemos aqui na Sessão Ágape. Sim. Eu falo isso sobre obra cristã católica, né? Mas tem obras, por exemplo, isso é uma coisa que a gente precisa aprender muito, você que está me assistindo e tem desejo de fazer cinema, nós precisamos aprender muito com o mercado americano, né? Porque os americanos têm um mercado mesmo, e eu não tenho vergonha de dizer isso, sobre filmes cristãos e que são uma superpotência. Né? Eles evangelizam bastante. A gente vê filmes muito recentes agora, por exemplo, como um que eu sou apaixonado, que é A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Sim. Que foi um divisor de águas para o cinema cristão, né? E depois nós temos uma série, uma sequência aí agora de Paulo e, enfim, de vários outros filmes que vem trazendo. Dessa nova geração. Tem Homens Corajosos, Quarto de Guerra, né? Filmes muito bons, mas que a gente ainda não conseguiu, talvez pela precariedade brasileira. Eu fiz uma produção espanhola, que inclusive me encantou muito, que é Descalço sobre a Terra Vermelha, com o Oriol Ferrer, que foi o diretor. Eu participei das gravações, nós ficamos 3 meses em São Félix do Araguaia, participando dessa produção, que é fantástica, lindíssima, vale a pena vocês conferirem. E uma das diretoras brincou comigo, a gente estava nos bastidores, né? Ela falou assim: Tiago, é engraçado fazer filme no Brasil. Vocês fazem filme como nós fazíamos na década de 80. Foi assim, foi... Tem um pequeno delay. Foi assim, acalentador, porque nós estávamos numa conversa, mas isso me fez pensar muito, né? A ponto de querer realmente abandonar. Eu já tinha 4 anos morando no Rio de Janeiro, já tinha trabalhado na Rede Globo, fiz filmes internacionais, fiz algumas outras propostas que existiram sobre a minha vida, a ponto de eu querer abandonar tudo e falar assim: não, eu vou me dedicar a fazer filme cristão, porque eu acredito que é o meu chamado, eu acredito que é aquilo que eu tenho que viver, e tem dado certo, né? Nós estamos fazendo, você falou sobre o celular, nós estamos fazendo um filme agora para lançar em 2021, que chama Self-Esteem, fazendo essa brincadeira com selfie, e é um filme que vai ser lançado internacionalmente também. É um filme rápido, feito somente com celular, para a gente poder trazer esse mundo do celular também. E é uma jovem, vou dar um spoilerzão aqui, na verdade. Fiquei interessado. Ela é uma jovem que ela só enxerga um mundo divertido, um mundo bacana através do celular. E quando ela tira, é uma visão distorcida do mundo e tal. Então, e ela acaba, infelizmente, cometendo suicídio, porque é um dos males que assola os jovens, e está muito ligado àquilo que é essa nova era digital, né? Então,
nós resolvemos levantar a bandeira de paz com a era digital e usar isso para evangelizar, né? Se existem tantas coisas que nos evangelizam, que nos tiram da evangelização, por que não criar conteúdo para evangelizar, né? E diante disso, você sabe, nós criamos uma plataforma de cursos gratuitos a princípio, que chama Plataforma Altares, para que a gente possa potencializar isso de maneira gratuita no Brasil. Alguns cursos são pagos, outros são gratuitos, para que as pessoas possam saber evangelizar através das redes sociais, evangelizar através do cinema, através do celular, e não perder, na verdade, o fogo, né, que arde dentro do peito, que isso possa transbordar nas redes digitais também. Olha só, eu acabei de receber uma mensagem aqui importantíssima, que é de uma pessoa que está acompanhando o programa, que trabalha com a gente, e diz que você não só atuou e dirigiu, como você também apresentou os prêmios de comunicação da CNBB. Foi isso mesmo. Não sei se a gente se consegue mostrar aqui. A Cláudia Belo mandou Foi a aqui. Claudinha mesmo, né? E olha a elegância dos dois aqui. Tiago Benetti e Cláudia Belo tá aqui na câmera 1. Isso, olha mesmo. aí. Que chique! Olha aí, tá vendo? Que elegância, né? Gente? E, inclusive, foi um momento maravilhoso, na verdade. Os prêmios de comunicação da CNBB também tem um prêmio destinado ao cinema, né? Que é o prêmio mais antigo, inclusive, da igreja, né? Reconhecimento da igreja no Brasil a este trabalho. E recentemente nós perdemos um dos grandes colaboradores desse prêmio, que foi o professor Miguel Pereira, da PUC Rio, que durante quase 50 anos conduziu, né, esse trabalho. Se deixar, eu vou falar de cinema, de arte aqui a tarde inteira, ainda mais junto com o Tiago, né? Haja café. Hoje a gente tem água, tem caneca personalizada do programa, né? Mas eu tô devendo um café para ele lá na produtora, já tem alguns dias, né? Então, tô aqui assumindo a culpa em rede aberta, ao vivo, mas eu vou pagar em breve. E que a gente faça um post para provar depois que ele foi lá. Isso mesmo. Tiago, sim, é sempre muito agradável ter você aqui com a gente, conversando. E pra gente encerrar esse nosso papo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí que brota desse seu coração tão aberto. Beleza. Olha, você que tá aí, que tá me escutando, que gosta, que ama filme e que tem o arder no coração por evangelizar, não perca a oportunidade. Comece a fazer hoje aquilo que você, mesmo que você tenha medo, mesmo que você não se ache capaz, comece a fazer aquilo que brota no seu coração, porque, dizendo sinceramente para vocês, nós temos muitas mensagens boas a passar às pessoas. A nossa omissão acaba fazendo com que uma outra força tome a frente disso. Então, não vamos deixar essa omissão tomar conta de nós. Pegue seu celular, mande uma mensagem sempre para alguém, vá para o seu Instagram, vá para o seu WhatsApp, mande mensagens positivas para as pessoas. Afinal, que mal tem? O não nós já recebemos o dia inteiro. A partir do momento que a gente começa a fazer a nossa bondade, o nosso sim, a gente começa a evangelizar também. Não perca tempo, não deixe de evangelizar. Use aquilo que vocês têm nas mãos, literalmente, que é o celular, para poder evangelizar. Isso aí. Amém? Amém, Tiago. Muito obrigado. Eu que agradeço. Essa entrevista agradável, acho que não dá nem pra gente chamar de entrevista hoje, né? Porque foi conversa mesmo, foi bate-papo, divertido, descontraído com Tiago Benetti, que é cineasta, empresário e mais um monte de predicados que você já pôde perceber aqui pela nossa conversa. Amém. Tiago já participou conosco do programa Pai Passar na Frente, né? Verdade. Presença cativa aqui conosco. Muito obrigado, que o Pai Eterno abençoe sempre seus projetos. Amém. Muito obrigado. Empreendimentos. Os nossos.